A apresentação de Nossa Senhora encerra 2 sacrifícios, a dos pais e o da menina Maria. De Santo Epifânio e São Germano, que Joaquim e Ana ofereceram a Deus a filhinha no templo, quando esta tinha 3 anos. Sem dúvida, foi para estas santas pessoas um sacrifício muito grande separar-se da filhinha, que se achava numa idade em que não há pais que queiram confiar os filhos a pessoas estranhas. 3 anos é a idade em que a criança recompensa, já de algum modo, os trabalhos e sacrifícios dos pais, formulando palavras e fazendo já exercícios mentais que encantam e divertem, dando ao mesmo tempo provas de gratidão e amor filiais. A tradição fala de um voto que tinham feito. Votos desta natureza não eram raros no Antigo Testamento. As crianças eram educadas em colégios anexos ao templo e ajudavam os múltiplos serviços e funções da casa de Deus. Não erramos em supor que Joaquim e Ana, quando levaram a filhinha ao templo, fizeram-no por inspiração sobrenatural, querendo Deus que sua futura esposa e mãe recebesse uma educação e instrução primorosíssima. Não resta dúvida que para Maria, a criança entre todas mais privilegiada, a cerimônia da apresentação significava mais do que a entrada no colégio do templo. Maria reconhecia em tudo uma solene consagração da vida a Deus, a oferta de si mesma ao Supremo Senhor. O sacrifício que oferecia era a oferta das primícias, e as primícias, por mais insignificantes que sejam, são preciosas por serem uma demonstração da generosidade do ofertante e uma homenagem a quem as recebe. Maria ofereceu-se sem reserva, para sempre, com contentamento e júbilo de alma. O que o salmista cantou cheio de entusiasmo traduziu-se na alma da bem-aventurada menina. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e entrarei junto ao altar de Deus, do Deus que alegra a minha mocidade. Que espírito, tanto nos santos pais como na santa menina! Que espetáculo para o céu e para os homens! O que encanta a Deus e lhe atrai a graça, em toda a plenitude, edifica e encanta a todos que se ocupam deste mistério, na vida de Nossa Senhora. Poderá haver coisa mais bela que a piedade, o desprendimento completo no serviço do Senhor? Segundo uma revelação com que Maria agraciou a Santa Isabel de Turíngia, todas as orações feitas naquele templo se resumiam no seguinte: primeiro, alcançar as virtudes da humildade, paciência e caridade. Segundo, conseguir amar e odiar tudo a que Deus tem amor e ódio. Terceiro, amar ao próximo e tudo que lhe é caro. Quarto, a conservação da nação e do templo, a paz e a plenitude das graças de Deus. E quinto, finalmente ver o Messias e poder servir a sua Santa Mãe. Maria era um modelo de obediência, amor e respeito para com os superiores, de caridade e amabilidade para com as companheiras. Tinha um coração alheio à antipatia, à rixa, ao azedume e ao amor próprio. É provável que Maria tenha recebido instruções sobre diversos trabalhos, como pintura, trabalhos de agulha, canto e música. É a opinião de muitos que o grande véu do templo, que na hora da morte de Jesus se partiu de alto a baixo, tinha sido confeccionado por Maria Santíssima e as companheiras. Os santos afirmam que no momento da apresentação ao templo, Maria compreendeu que o Senhor ama as primícias da nossa vida, como a homenagem mais em relação com a pureza de seu ser e com o domínio universal que ele deve exercer sobre nós. O Espírito Santo ensinara-lhe que toda criatura, como propriedade do Criador, deve dar-se a ele sem demora e sem reserva, por causa do seu domínio essencial, necessário, absoluto, sem restrição no tempo e na eternidade. A Virgem Imaculada fez ao Senhor a consagração da sua pessoa com generosidade, sem igual, com amor superior ao de todos os anjos e santos reunidos. Convencida de que toda a nossa vida deve ser de Deus, dedicou-se ao seu serviço no templo sem limitação de anos, desejando lá morrer se fosse a vontade divina. Fez então
disse ela a Santa Brígida, os votos de virgindade, pobreza e obediência, a fim de servir ao Senhor mais perfeitamente. Quem não se encantará com tais sentimentos e tal santidade numa criança de tão tenra idade? Também era ela, já então, mais elevada em graça do que todas as criaturas reunidas. A santa menina, admitida no templo, elevou-se logo sobre todas as suas companheiras, pela perfeição de todas as virtudes. Sempre modesta, diz São João Damasceno, afastava do seu pensamento todos os objetos terrenos e ocupava-se unicamente com seu Deus. Santo Anselmo a representa falando pouco, sempre atenta e dando todos os sinais de uma união extraordinária com Deus. Bem diferente era daquelas almas que pretendem viver recolhidas, mas sem empregar os meios, sem velar sobre os seus olhares, sobre sua língua e sua imaginação volúvel e dissipada. Desde a sua entrada no templo de Santo Afonso, Maria apresentou-se à sua superiora e de joelhos pediu-lhe humildemente que lhe ensinasse o que tinha de observar. Admiráveis foram a sua prontidão e o seu ardor em executar tudo o que lhe era ordenado. Vendo a vontade de Deus na de sua mestra, cedia sempre os seus desejos, procurava adivinhar as suas intenções para segui-las em tudo. Que exemplo para nós, que temos tanta dificuldade em obedecer sem argumentar e sem nos queixar. Semelhante a uma bela oliveira plantada na casa do Senhor, de São João Damasceno, Maria, continuamente orvalhada pelas águas da graça, crescia cada dia em humildade, doçura e união com Deus. A sua fé, a sua esperança e a sua caridade assumiam proporções incompreensíveis, que espantavam os próprios anjos. Ninguém a viu triste, enfadada ou inconstante. Era como a aurora, cuja luz cresce sem cessar, ou como o sol, cujo calor aumenta até o dia pleno. A sua fidelidade à graça era contínua, como os dons e os favores de que acumulava o Espírito Santo. Como ela se ofereceu a Deus desde o início de sua existência, também nós devemos cada manhã, ao levantar-nos, primeiro, consagrar-nos àquele que nos criou e nos conserva para a glória e nossa felicidade. É justo que Ele tenha nosso primeiro pensamento, nossos primeiros afetos, Ele que nos amou desde a eternidade. Segundo, ofereçamos-lhe, sem reserva, o nosso espírito, o nosso coração, os nossos desejos, ações e sofrimentos, propondo conservar-nos habitualmente em sua presença e dirigir-lhe as nossas aspirações e a nossa atividade, como se estivéssemos no último dia de nossa vida. Terceiro, ponhamos em ordem antecipadamente, sobretudo na meditação, ao lado espiritual do dia, resolvidos a vigiar sobre nós mesmos, a corrigir-nos de tal defeito, a reprimir tal tendência ou hábito, a suportar com paciência certas contrariedades, a cumprir, numa palavra, todos os nossos deveres em espírito de fé, de recolhimento, de abnegação e oração. Estas resoluções e outras semelhantes, renovadas todas as manhãs, reformarão por fim nossa vida e santificarão a nossa conduta. Meu Deus, em união com Jesus e Maria, ofereço-me inteiramente a vós. Disponde de mim, da minha inteligência, da minha imaginação, do meu corpo, dos meus sentidos e da minha vontade, segundo o vosso beneplácito. Estou resolvido a obedecer sempre à vossa graça, nos sentimentos de Maria, em sua apresentação no templo, e de Jesus em sua imolação sobre os altares, isto é, sem demora, sem reserva e sem voltar atrás. Virgem sempre dócil e fiel, curai minha tibieza e inconstância, fazei-me firme e perseverante em minhas boas resoluções. Dai que compreenda que um só dia empregado no serviço do Senhor vale mais do que milhões de anos passados em conquistar a terra. Obtende-me a graça de trabalhar de hora em hora na minha santificação, como se tivesse de deixar logo esta vida para entrar na eternidade.